Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Neurodiálogos, um podcast que fala sobre neurociência e envolve vários assuntos do cotidiano. Hoje eu tenho o prazer de receber no último episódio do ano um grande amigo pessoal, um super neurocientista e neuroeducador, neurocientista. O cara tem várias formações, doutor na área. Alexandre Rezende, seja muito bem-vindo, querido. Maravilha, João. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e um prazer enorme de trocar conhecimento na área que a gente ama. Isso acho que é o que é mais válido. Então, um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos conversar bastante, vamos falar dessa área maravilhosa que é a neurociência. Sim, e uma área que a gente já tem um tempo juntos, né? Eu me Temos. lembro eu trabalhando num colégio ali, você aparecendo, Exato. Eu acho que era o Notre Dame, não é? Notre Dame, Notre Dame. Faz tempo a gente conversou, né? e dali O seu saiu. cabelo era bem diferente nessa É época. verdade. E aí a gente alinhou, né, e fomos quando começou a pós de Neurociência e Educação, né, É no isso. IBFE. Fizemos juntos, criamos juntos, nós somos. Exatamente. Bons tempos, mas Sim, bom que continua, né, toda essa estrutura montada está cada vez mais entregando conhecimento da neurociência para muitos educadores, né, isso é um sim, grande mérito seu, né, nosso aqui que estamos trabalhando para levar o conhecimento, né, para todos. sim. O Alex, você sabe que essa pós, ela já tem aí para mais de 500 pessoas formadas nela, Com na cer ideia. é, Nós com temos cer mais de 30 turmas formadas, Por aí, porque né? ainda tinha as unidades, né, antigamente a gente tinha as unidades São Paulo, É, Santo nós. André, Bobear Guarulhos, perto de mil pessoas com já cer contagiadas pelas nossas ideias. com certeza, com Muito certeza. legal, né? Muito Muito bom. bom. Alex, vamos começar aqui. Eu vou te chamar muito de Alex, é É, já Alexandre Rezende o é, nome dele, né? Mas eu acho que a nossa intimidade muitos me próxima. chamam assim. Ó, Alex, o seguinte, eu acho que o começo que tem que ser por aí, pelo tempo que nós vivemos. Começar falando de IA. E eu Ah, gosto de ser bastante provocante e eu já recebi vários convidados de áreas diferentes. E eu começo meio com o mesmo tipo de provocação. Eu gosto de citar o Nicoleles sim, nessa fala, porque é o seguinte, ele diz o seguinte, ó, que a IA, que nesse momento a gente vive uma euforia, e principalmente por conta de vendas, para sim, poder negócios. Então se deixa todo mundo eufórico. Só que se tem essa expectativa de chegar a uma IA geral, aquela que vai funcionar exatamente como um cérebro humano. sim, E, quiçá, chegar a uma super inteligência melhor do que a do ser humano. sim. Aí o Nicoleles, ele vai lá e ele faz uma provocação. Ele fala assim, ó, isso não vai chegar. E ele vai, não vai chegar porque a gente não sabe como é. Exa Como? E você não pode designar que uma máquina diga quem é, porque ela também não sabe o que é. sim. Vamos começar por aí. Você acha que Va vai ter realmente essa IA geral? O que você acha disso? Então, esse é um dos grandes, vamos falar, dos grandes problemas que eu vejo como problema, porque você pensar numa inteligência artificial, baseada vamos falar, 100% humana. Eu tenho meus medos, né, porque nós humanos temos coisas que eu não acharia legal que uma máquina tivesse, né, uma inteligência artificial. Uma brincadeira que eu gosto de usar, o ser humano gosta muito de garrar no ódio, né, ele garra muito no ódio, e eu Sim, não ia gostar, eu acho que eu não seria bom uma máquina super inteligente que não esquece nada, ter um sentimento desse, né. Então, sim. isso é um ponto que sempre tem essas questões de fazer a interface mente humana com ou trazer toda, sei lá, fazer um backup, que é o projeto Conectoma, que está desde 2011 aí, é, trabalhando nesse sentido de entender os caminhos neurais, né? Esse projeto já está gigantesco, né? Nós já sabemos muito, não vou falar 100%, mas muito já dos caminhos neurais, com aquelas ambições no sentido de curar caminhos por alguns erros do neurodesenvolvimento, o próprio TDAH, esquizofrenia, bipolaridade, entra nessa lista, né? A dislexia, descalculia, entra tudo, né, dentro dessa lista. A ideia é que se eu conheço o caminho correto, eu posso lá consertar se esse caminho não tiver tão certinho, né, como seria dentro dos padrões de normalidade. Só que a outra ideia deles é fazer o backup da mente humana. E eles deram a data. Lá em 2011, eles falaram que em 2048 seremos capazes de fazer a backup da mente humana. E se eu tenho um backup de uma mente humana, eu poderia fazer a interface junto com a inteligência artificial. Então, eu não sei, isso me dá eu sempre tenho um receio, né? O próprio Nicoleles fala que a inteligência artificial, mas ela não é tão inteligente assim, né? Ele usa também esse termo, né?
que ela depende, né, de programação, ela depende de muitas coisas nossas, mas estamos vendo aí um crescimento da inteligência artificial gigantesco, né? Ela já influenciando pessoas fazendo terapia com inteligência artificial. Isso para mim é um absurdo. Isso aí deveria ser, sei lá, ter alguma legislação muito rígida para isso, porque é um perigo, né? Isso é algo muito arriscado de uma inteligência que é artificial tentar opinar coisas que é humanas, né? Coisas humanas, coisas que são nossas, as nossas emoções, né? Coisas muito particulares, né? Você é psicanalista, você sabe muito bem a complexidade que é o nosso inconsciente, né? Então isso é algo muito, muito perigoso. Então esse acho que é um ponto que a gente tem que estar alerta, né? Estar alerta, mas eu não sei, eu não acredito que chegaremos ainda nesse ponto. Eu acho que eu tô para ser mais cauteloso da minha fala, né? Eu acho que ainda não. Ainda a gente não tem essa, eu acho que ainda nesse ponto de ter uma superinteligência que se equipare à nossa, né? A todas as capacidades humanas, né? Que ainda a inteligência artificial não tem o que chamamos de consciência, no que chamamos de a questão de empatia, né? O lidar com os sentimentos, as emoções. Então isso ainda está longe da inteligência ter esse tipo de patamar, mas do jeito que está avançando, né? Sim, sim. Temos que esperar, né? Ô, Alex, você que trabalha bastante também com aulas dentro da área de neurociência, minha pergunta é o seguinte, falar sobre prompt, né? Sim. É, quando é que a inteligência artificial nos atrasa cerebralmente? Que eu já poderia até dar um exemplo. Quando você entra lá no chat GPT e você pede para fazer um resumo de um livro que você deveria ler. Sim. Atrasou seu lado, né? Principalmente se você não lê o resumo. Porque se você ainda lê o resumo, tá tudo bem. Mas se você só entrega. Sim. Como que ela pode nos fortalecer? Como que eu posso, um exemplo, usar uma inteligência artificial para ganhar conhecimento, para ganhar potência cerebral? Sim, a inteligência artificial ela é uma ferramenta, tá? Ela não é o nosso, é a nossa cabeça pensando. Então, esse é o primeiro ponto. A inteligência artificial é uma ferramenta que, bem usada, ela agrega muito, muito, tá? E aí entra a questão dos prompts, né? E o que é o prompt? O prompt é a pergunta que você faz, tá? Então, quanto mais específico a sua pergunta, melhor a resposta que ele vai te dar, melhor o caminho que ele vai traçar, porque a inteligência artificial é baseada nas redes neurais humanas, né? Então, você imagina um grande circuito de neurônios se comunicando. É basicamente a mesma coisa, né? Onde você tem uma entrada, né? Que é o prompt que você vai dar, uma camada oculta, que é o caminho que ela vai buscar, de acordo com a pergunta que você fez, e a saída, que é a resposta. É basicamente isso, né? E o grande segredo é na pergunta, tá? Então, para você fazer uma pergunta, você já tem que ter uma bagagem com você. Esse é um ponto importante. Então, quando a pessoa não tem bagagem, faz uma pergunta qualquer para a inteligência, ela vai te dar uma resposta que muitas vezes pode estar errada, né? Muitas vezes está mesmo errada, né? Ela tem alucinações, né? Que é o termo que é utilizado, né? Ela alucina. Então, se você não tem bagagem, ela vai te dar uma resposta que muito provavelmente pode ter erros, e como você não tem conhecimento, você não vai pegar. E esse erro vai ser propagado. Então, esse é um alerta importante. Então, a inteligência artificial ela tem que ser usada com inteligência. Então, o prompt, ele me dá um caminho da resposta, mas a gente tem que ter conhecimento. E como é que a gente ganha conhecimento? A gente ganha conhecimento lendo, estudando, que é assim que o nosso cérebro foi feito, né? Então, o nosso cérebro, ele foi feito para economizar energia, verdade. Nosso cérebro não gosta de sair da zona de conforto, é verdade. Mas é quando saímos da zona de conforto e gastamos energia, né, energia cognitiva, pensando, raciocinando, que nós desenvolvemos, que nós crescemos como seres humanos. É assim que desde os nossos primórdios, só que infelizmente está tendo uma queda agora, né? Então, essa nova realidade que temos está nos deixando preguiçosos, ou seja, o seu cérebro quer economizar energia e não quer sair da zona de conforto. Ele está na praia, sentado num quiosque, tomando uma cervejinha, olhando para o mar, tranquilo, ele está do jeito que ele quer, né? Só que nós não vivemos mais nos primórdios das nossas origens, em períodos perigosos, que nós tínhamos que realmente poupar energia para aquela hora que for usar, tem que usar. Não, nós temos um cérebro com uma capacidade de memorização gigantesca. Todo mundo fala, não, a gente não tem, nossa capacidade de memória ela é limitada. Isso é um absurdo, para mim é um dos maiores absurdos que eu vejo
que é propagado, né? Não, porque nosso cérebro tem um limite, não tem limite, tá? E eu sempre dou o exemplo que eu dou é o seguinte: até 2019, nós tínhamos um conhecimento, né, que sabia que o cérebro até 2019 ele tinha uma capacidade de armazenamento que seria um cérebro equivalendo a 15 terabytes de armazenamento. Se eu for jogar isso num termo bem simples, se eu colocasse uma informação todos os dias, sem exceção, no meu cérebro, em 400 anos eu encher o meu cérebro. Esse dado já é impressionante, tá? Só que, em maio de 2019, um grupo inglês fez um experimento com a Drosophila menor, a mosquinha da fruta, que tem lá 50 milhões de neurônios, né? Que não chega nem perto do nosso, né? Nós temos 86,1 bilhões de neurônios, tá? E a capacidade de armazenamento, de retenção de informação daqueles neurôniozinhos daquela mosquinha, eles precisaram de 3.000 teras. Agora imagina o nosso cérebro com a complexidade que tem. Então, o nosso cérebro é muito potente, ele é muito, só que ele precisa ser usado com sabedoria, lendo, aprofundando, fazendo cursos, se especializando, buscando conhecimento o tempo todo, não usando as facilidades. Porque o Google já facilitou muito, né? Agora imagina com a inteligência artificial que nos facilita ainda mais, e os dados da literatura estão mostrando um atrofiamento, né, de áreas corticais, principalmente pré-frontais, que são nossas áreas mais complexas. Isso é algo que temos que ficar alerta, porque isso quer dizer que as próximas gerações, né, os filhos dessa geração podem ser, vamos falar com intelectualmente menor, né, que nós já estamos já com uma nova geração com QI menor, né? Já foi até o próprio Michel Desmuguet, né, aquele francês, que ele lançou o livro A Fábrica de Cretinos Digitais, ele já alertou, né? É a primeira vez na nossa história que essa geração tem um QI menor que a anterior, que geralmente a gente ganha, né? A gente agrega e ganha. Agora a gente está numa realidade com QI menor, o QI mundial era 100, agora está por volta de 92, então já caiu o mundial, né? Imagina em países que não é primeiro mundo, imagina esses países que ainda têm defasagens educacionais e tudo mais, qual que foi o atraso? E com essas facilidades, né? As redes sociais e tudo mais, que estão nos deixando cada vez mais preguiçosos, né? Não temos paciência de ver um filme, às vezes, de 2 horas mais. Coloca em alta velocidade. Alta velocidade, não consegue ler livros grandes, né? Então isso é algo que é preocupante. Então esse é um ponto que temos que deixar, né? Deixar claro, né? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta para nos melhorar, não uma ferramenta para nos facilitar as coisas que queremos. Então usar com sabedoria, eu acho que é o ponto principal. E Alex, você está em sala de aula como eu, com adultos principalmente. Você também percebe que parece que tem alguma coisa errada ali? Sim. Que você dá aula, parece que todo mundo está sabendo do que você está falando, só que chega na outra semana, parece que pouca gente se lembra daquele assunto que foi até bacana na hora que você trocou ali. Exato. Isso é uma realidade, né? Eu trabalho com adolescentes e adultos, né? Porque eu falo adolescente, porque eu trabalho na PUC Campinas, né? Eu sou professor de graduação, então pego faixa 18, 19, 20, que ainda é adolescência, né, até 24 anos. Agora saiu um novo trabalho que é 32, mas eu não li ainda, então não vou argumentar sobre isso ainda, né? Mas a realidade que vivemos hoje, com as redes sociais, né, a influência das redes no nosso cérebro, ela está prejudicando, como eu disse, áreas pré-frontais, áreas relacionadas com a atenção executiva, atenção focada, e essa atenção está sendo fragmentada. Então, ou seja, nós temos uma sala de aula com vários alunos, não vou falar nem estudantes, alunos, tá? Que estão com a inteligência fragmentada e não conseguem sustentar essa atenção por muito tempo. Então, na hora que nem você falou, na hora que você está falando, parece que todo mundo sabe o que você está falando, parece que está tudo certo. Passou uma semana depois, a maioria não lembra. E às vezes também nem estudou também. Sim. Tá? Nem estudou. Tem o experimento que saiu, né? Saiu na internet, saiu nas várias redes aí, que pegaram grupos de estudantes, né? Agora eu não vou me lembrar que local nos Estados Unidos, mas 2 grupos de estudantes, e foi dada uma equação matemática para eles resolverem. Chegou a ver esse trabalho? Maravilhoso. Não. Eles deram uma equação matemática. Então, só que um grupo teve que fazer na mão. Na mão, lá a calculadora, né, mãozão lá com a caneta lá, fazendo os números, calculando. O outro usou inteligência artificial
para resolver aquela equação. Então, eles geraram o prompt, bem pensado, geraram o prompt, mandou para a inteligência e, questão de minutos, estava resolvido. Tá? O outro grupo demorou muito tempo para chegar na resposta, mas também chegaram na resposta correta. Ótimo. Só que, o que eles fizeram? Uma semana depois, chamaram esses 2 grupos novamente e falaram assim, como que faz aquela equação? E é o único grupo que responde, que conseguiu lembrar e fazer foi o que fez à mão. Então tá aí uma prova cabal dessa questão de eu usei a inteligência, ela facilitou minha vida, me deu a resposta, legal, cumpri minha missão, só que eu não ganhei conhecimento. Então, a atenção fragmentada, facilidades, tudo isso está refletindo na sala de aula. Né? E esse ano eu fiquei muito decepcionado pelo número de DPs que eu tive. Tá? Eu fazia tempo que eu não tinha um número tão alto de DPs. Vou falar um número aleatório aqui, que eu não contei exatamente, mas vamos supor que eu tive 45 alunos para recuperação, vamos falar assim. 40 ficaram. Caramba. É muito alto, muito, muito alto. Se eu somar todas as minhas turmas, deve ter dado mais ou menos isso, uns 40, 45, mais ou menos. Imagina, de 45 a 40. Teve gente que não foi nem fazer prova. Tinha a chance de passar, mas não foi. Desistiu. Essa é outra realidade que, infelizmente, a gente está vendo, né? A resiliência baixa, né? E as pessoas desistindo. Estudos mais complexos vão começar a afastar pessoas. Né? Sim, quanto mais dificuldade a pessoa quer desistir, lógico, né? A facilidade é tão alta, então se eu tenho um mínimo de dificuldade, o cérebro, vamos embora, sai daqui, vamos embora, vamos fazer outra coisa. Então, gente desistindo, nem tentando passar, entendeu? Então, e os que tentaram não atingiram nem a média. A última prova que eu apliquei, a maior nota foi 3,6 de 10. É muito, então isso é uma realidade que está. Tem alunos que estão rendendo, né? A gente vê, mas ali que a quantidade é cada vez menor. Esses alunos que estão rendendo. E geralmente esses que rendem são aqueles que leem mais, aqueles que ainda continuam, vamos falar no tradicional. Né? A gente fala da receita tradicional, Sim. de quem mantém a receita não tem como falhar. Né? Quem opta sempre por escrever tem vantagem para quem opta só digitar ou só ouvir. Né? Então, sempre gosto de citar o filósofo chinês Confúcio, né? Que ele diz assim, o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro, mas o que eu faço, eu aprendo. Então, fazer, né? Ser ativo. O estudo é ativo. Né? Você tem que escrever, você tem que botar a mão na massa, você tem que ler, você tem que sair da zona de conforto para crescer. É isso que eu acho que é um ponto aí que é, assim, que é a nossa receita infalível para nos manter com conhecimento. Sim. Você sabe que é interessante, em algumas empresas aí eu dou cursos de oratória. E tem uma receita para oratória, cara, que para mim é a receita mais básica do mundo. E você percebe que as pessoas não fazem esse exercício porque elas simplesmente não estão acostumadas a fazer isso. Que é o quê? Pegar um espelho e falar a sua palestra olhando para um espelho. Sim. Ou então eu falo assim para as pessoas, você estuda a sua voz? Como assim? Eu falei, falando sozinho. Ô, louco, eu vou ficar falando sozinho? Eu falei, sim, você tem, é treino. Porque as pessoas vão para curso de oratória, cara, aí eles pegam aquele monte de técnicas e acham que aquilo é um curso de oratória. Não, aquilo lá você pega em qualquer lugar, você não precisa nem ir para um lugar, é só você entrar na internet e tem as técnicas. A única forma é você praticar. Fala, fala, daí pergunta para sua mãe, para seu tio, para quem mora com você. Ficou bom? E aceita as críticas. Não, não ficou muito bom, você está falando meio rápido. E vai ajustando, vai se ouvindo, vai ajustando, fazendo. Exatamente. E você falou uma coisa importante. Eu quero melhorar minha oratória. Tá, você já se ouviu falando? Eu não gosto de me ouvir falando. Você tem que se ouvir falando. Exato. Você precisa se ouvir falando. Porque é que nem aqui, a gente está gravando esse podcast, depois eu vou assistir. E eu vou me ver falando. Tá? Mas você está acostumado a se ver falando? Pois é. Esse é um ponto. E eu quero ser palestrante. Ok, tá? Você sabe o que é postar uma voz, você sabe postura, você sabe a intensidade, sabe técnica vocal, você sabe aquecer a sua voz, né? Antes de vir, quando eu estava vindo para cá, eu venho fazendo minhas técnicas vocal lá, aquecendo, porque Sim. vou ficar falando durante 1 hora, né? A gente vai ficar conversando aqui. E a minha voz, embora eu esteja controlando, não esteja gritando nada, eu estou usando a minha voz. E eu sou professor, e eu já tive problema gravíssimo de prega vocal, e eu tenho que estar sempre atento a isso. Então, aquecer, depois desaquecer.
Então, as pessoas acham que é assim, vai lá e fala, né? Sim, Sabe? é. Vai lá no palco, senta e fala. Não é assim, nós sabemos disso. Manter, né, a voz, saber usar microfone, isso é outra coisa, né? A gente, a gente acha que é só pegar o microfone e falar, né? Se você não souber respirar, você vai destruir a sua voz com o microfone. Então, essa questão da comunicação, ela é incrível, né? E não cursos como esse é importante, muito importante. Porque a Orada não é para só subir um palco, né? Sim, Uma tem o reunião, gerenciamento das próprias emoções. tem tudo isso e as empresas, né? Você tem que reuniões, você tem que falar nas reuniões, você tem que saber se comunicar, saber ouvir e depois responder. Então, é muita coisa, né? Muita coisa você sabe melhor do que eu Não, como mas que é. é isso mesmo, é isso. Olha, que você entrar num campo filosófico aqui, cara, que você é o cara para eu discutir um assunto desse. Quando a gente vai, se eu vou começar a pensar lá em Freud, o Freud traz uma explicação que depois, lá na psicologia cognitiva comportamental, Jeffrey Young, lá com a teoria dos esquemas, também vai trazer isso. Que ele vai dizer o seguinte: o corpo físico, ele pede muita coisa de forma inconsciente, né? Que são as pulsões, né? O Freud vai tratar disso, os desejos que o meu corpo físico tem. E a gente percebe que, por exemplo, lá na época das cavernas, por exemplo, se um homem das cavernas ali tinha um desejo sexual ali naquele momento, ímpeto sexual, era só ele ir lá, até por ser um ser mais forte, ir lá e pegar aquela mulher ali, né? O macho ia lá e pegava aquela fêmea ali. Sim, Com o tempo, a gente foi percebendo que nós fomos construindo um mundo mental, uma narrativa. Esse ser humano da caverna foi manipulando o meio e construindo uma narrativa onde esses desejos eles foram sendo sublimados para outros cantos. sim. Então eu posso ter o desejo sexual, só que não realizá-lo com o objeto final, mas eu posso realizá-lo no meu trabalho, deslocando para o meu trabalho aquela libido, aquele desejo. Sim. Como eu posso distorcer para a droga, para a música, para o sexo, para o que eu quiser. E aí a minha pergunta é assim, é filosófica. Sim. Cara, é um cérebro que comanda um corpo? Ou é um corpo que é inteligente pra caramba e que ele tem um acessório que o ajuda a ter os Perfeito. seus desejos, cara? Excelente, excelente pergunta. É, como até uma disciplina, né, que a gente trabalhou na questão aquela disciplina mente sã compulsão, lembra dessa Lembro, disciplina? lembro, lembro. E é muito verdade isso, né? Se a mente está bem, o corpo está bem. Mas se o corpo também está bem, a mente está bem. E o oposto é a mesma coisa. Tudo está conectado, né? Eu sempre falo que nós temos aí trilhões e trilhões de células no nosso corpo, todas elas respondendo a tudo. Todas as células respondem a tudo, tá? Então, se a sua mente não está bem, ela reflete no corpo e pode adoecer ao ponto até de matar uma pessoa. Isso é muito, muito verdade, né? A mente, vamos falar mente doente, né? Assim ela pode adoecer o corpo profundamente, mas o corpo também pode adoecer a mente profundamente, né? Temos o eixo cérebro-intestino, que é um dos grandes, né, grandes temáticas que a gente vê aí o tempo todo aparecendo, né? Temos entre 300 a 500 milhões de neurônios no nosso intestino. Neurônio, falando neurônio mesmo, que responde, que comanda, faz os ajustes da motricidade, o movimento, liberação de enzimas, hormônios e tudo mais no nosso intestino, e ele é monitorado constantemente, né, pelo nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, né? Ele tem origem no bulbo e ele desce paralelo aqui e inerva tudo do pescoço para baixo e está monitorando tudo. Então, se o intestino não está bem, o cérebro vai ser avisado e os ajustes comportamentais vão ter que ser feitos, né? Às vezes um mau humor, às vezes uma tristeza profunda, alguma coisa nesse sentido, se caso tiver um mau funcionamento. Mas uma coisa importante, né, que eu acho que dá para a gente também filosofar, né, como você gostei desse ponto, né? Quando você fala nos primórdios, né, vamos pegar os hominines, né, que são os hominídeos, né, vamos falar os que começam a ser bípedes e tudo mais. Antes do Homo sapiens, eles tinham um nível de comunicação diferente.
Quando surge o Homo sapiens, a comunicação muda completamente. Essa estrutura gramatical que nós temos agora, ela é muito sofisticada e isso permite, né, a gente perceber coisas, interpretar e responder a elas de uma forma muito mais pontual, que às vezes sei lá, um Homo neanderthalis não conseguia fazer, né? A comunicação nos diferenciou de tudo. Então, como você disse, eu sinto meus desejos, eu sinto as minhas vontades, mas eu consigo exteriorizar isso, eu consigo falar sobre elas, né? Eu posso optar por não falar, né? Mas nós temos um requinte de comunicação que é completamente diferente. E, logicamente, isso vai influenciando. Então, a forma como pensamos, a forma como você pensa, ela é uma forma que ela vai refletir no nosso corpo, né? Então, eu sempre falo, se você pensa em coisas boas, eu gosto de usar o termo, você exala para o mundo coisas boas. E o seu corpo sente isso. Se você pensa em coisas ruins, você exala para o mundo coisas ruins. E o seu corpo sente isso, né? Então, como o Antônio Damasio, né, traz, né, a hipótese do marcador somático. Então, aquilo que na verdade, essa hipótese, né, que ele cria, ela é muito verdade. Na verdade, não é mais nem hipótese, na minha opinião. Aquilo que nós recebemos, isso vem lá do século XIX, William James, né, um dos primeiros psicólogos experimentais. Tudo aquilo que chega ao nosso cérebro, o nosso cérebro responde no nível inconsciente, fazendo o corpo responder, e essa resposta corporal realimenta o cérebro, dando consciência daquilo que chegou. E Antônio Damasio, brilhantemente, no livro O Erro de Descartes, ele vem, traz e costura isso brilhantemente. Ou seja, o pensamento é somático também. Exatamente. O pensamento faz o corpo responder. E quantas terapias, sabemos, né, de quantas terapias que o terapeuta faz o corpo da pessoa responder para ela explodir a emoção que estava ali guardada, que ela não lembrava, né? Então, nós temos muitos tipos de terapia que exploram isso, né? E o corpo, ele está ali, né? Eu gosto de citar muito um experimento foi feito há muito tempo, é o Dr. Bruce, eu não vou lembrar o nome dele, que ele escreveu o livro A Biologia da Crença, tá? Bruce Speiler, não sei se eu vou lembrar se eu falei certo sobre o nome dele. Ele relata um experimento fantástico, que ele diz assim, ele pega um meio de cultura, onde as células podem ficar vivas ali, e ele põe células de um lado e nutrientes do outro lado do meio de cultura. E ele percebe que as células se movimentam em direção ao nutriente, para crescer, para se alimentar. Só que quando ele faz o mesmo experimento e ele usa as células, mas com toxinas, as células se afastam da toxina. E isso ele transporta para o nosso corpo. Então, quando o nosso corpo ele está bem, ele está em crescimento. Então, quando você está bem, com bons pensamentos, bem nutrido e tudo mais, ele está em crescimento, crescimento. Então, tudo está fluindo, os órgãos funcionando bem, a circulação correndo, tudo perfeito. Mas quando nós estamos em depressão, estressados, ansiosos, o corpo entra em modo defesa. Então, o que ele faz? Ele prioriza as periferias. Então, o sangue desloca mais para músculos, porque você está pronto para lutar, fugir. Vamos falar, usar historicamente isso, é assim, né? Basicamente, é a resposta básica de sobrevivência. E o aporte sanguíneo, não que ele não vai parar, mas ele diminui nos órgãos principais. E aí, isso é um dos grandes motivos de adoecermos em períodos crônicos de estresse, de ansiedade, depressão, por causa disso. Então, o corpo sente, porque ele está em modo, eu estou repelindo aquilo que está fazendo mal. Então, eu deixo o corpo pronto para lutar, depois eu penso no crescimento. Agora não é o momento. Por isso tem gente que definha quando está em depressões ou períodos crônicos de estresse e tudo mais. Tem pessoas que definham, ficam pele e osso. Outros engordam por causa de desregulações hormonais que pode acontecer. O cortisol faz um papel disso, né? Desregular a tireoide, por exemplo, a pessoa começa a engordar. Quando começa a produzir os hormônios tiroidianos, ela engorda. Né? Então tem uma série de observações, né, nesse sentido que das doenças psicossomáticas, né? Exato. E olha que interessante, você falando isso, eu cheguei até no insight aqui, porque, cara, quando eu era menor, minha mãe era muito ligada a essas coisas de dizer, fulano perdeu muito dinheiro, vai desenvolver tal tipo de doença, essas crenças lá. Mas tinha uma que ela dizia que a pessoa, por exemplo, que sofria um desfalque financeiro muito grande, que a pessoa, se ela não se cuidasse, ela ia ter um problema intestinal. Sim. E agora, se eu for pensar,
É lógico, tudo aqui, nossa filosofia aqui. Mas se eu for pensar, se essa pessoa ela perde muito dinheiro e isso a deixa numa situação muito preocupante, muito tensa, ela vai começar a ter uma descarga química muito irregular Sim, cotidianamente. sim, Se o intestino é um órgão muito importante nessa administração geral, sim. cara, realmente ela pode desenvolver um problema Pode. intestinal. Exatamente, exatamente. E não só intestinal, tá? Pode ser cardíaco, pode ser hepático, depende de como porque porque a gente acha que estresse é sempre igual, não, cada um ele vai responder na sua condição para cada nível de estresse, tá? Não existe viver sem estresse. O estresse existe, nós temos maquinarias para mantê-lo, assim, suportá-lo, né? O próprio cortisol, todo mundo fala, não, o cortisol, ele é o grande vilão. Não, o cortisol é um hormônio importantíssimo para a gente suportar o estresse, tá? A ausência dele, por exemplo, a gente não sai nem da cama, tá? Que nós produzimos cortisol antes de acordar. Para quê? Para preparar o nosso corpo. Nós estamos tranquilos, descansando lá, relaxados. Temos que levantar, colocar o corpo em movimento. Então, isso demanda, isso é um estresse corporal. Então, o cortisol é produzido entre 1h30 e 2 horas antes de acordarmos, para estarmos prontos para levantar. Se a gente não tiver cortisol, ele não levanta da cama, né? Então, essa é o grande ponto. Então, cada pessoa responde de um jeito a estresse. Para você, uma situação pode ser tranquila para você lidar comigo, pode ser um terrível, pode ser um pandemônio para mim. Então, cada um responde de um jeito. Então, esse que é um outro ponto, né? Então, por isso que eu falo que tem pessoas, é estranho falar isso, mas tem pessoas que adoecem de formas diferentes quando estão com estresse, Sim, tá? sim. Que o problema a cronicidade, né? Quanto mais crônico é o estresse, é pior. O Sim. estresse fica pior, porque quanto mais tempo, mais cortisol. Aí vem os efeitos deletérios do cortisol. Ele é anti-inflamatório, então ele enfraquece o sistema imunológico. Já começa por aí. Então, por isso que geralmente quando a pessoa ela resolve um problema estressante longo, né, que ela estava passando, geralmente ela fica doente, Pois é. estoura ferida na boca, se tiver, né, o herpes, por exemplo, aparece manchas, coceiras, né, as dermatites atópicas, né, aquelas coceiras geralmente em articulações, né, nossas, pessoa pode ter gastrite, né, então são respostas por excesso de cortisol, e o cortisol ainda ele é deletério para o nosso cérebro, né, porque o excesso de cortisol ele consegue atuar em regiões de memória, o hipocampo, né, então ele tem receptores, né, de glicocorticoides no hipocampo e ele piora, né, ele diminui as conexões sinápticas, ele pode até matar neurônios, né? Existem trabalhos que o estresse Caramba. crônico mata neurônios hipocampais. A boa notícia é que o hipocampo tem neurogênese, né? Nascem novos neurônios. Então, quando você supera aquele problema, gradativamente ele vai repondo, né? À medida que... Essa é a boa notícia, mas não é legal. É por isso que quando você está tão estressado, você tem aquelas... guarda uma coisa, não lembra de guardou, tá falando com a pessoa, esquece que tá falando. Sim. Coisas que, né, vai fazer uma prova, dá branco na prova, né? Então são coisas que acontecem por estresse, tá? E teve um dado muito interessante que eu li esse ano, já vou pegar esse gancho para não esquecer, que eu acho que é uma informação importante para as pessoas. O número de idosos com demência está aumentando, então muito idoso que está com Alzheimer, então muito idoso que está com esclerose senil, né, ou qualquer demência por causa, né? Essa é a realidade. E um estudo mostrou que, na verdade, muitos idosos não têm demência nenhuma, só está com excesso de estresse. Caramba. Muitos idosos já estão lá naquela fase já 75, 80, 85 anos, estão sendo abandonados em asilos e tudo mais. Isso gera um nível de estresse altíssimo e o cortisol lá detonando o hipocampo que já está tendo perda normal do envelhecimento. Então eles estão tendo perda de memória não por demência, por doença, mas por estresse. Então muitos idosos diminuindo as condições de memória. Ixi, ele já está esclerosando. Isso aí já pode ser Alzheimer. Isso é uma esclerose, certeza. Esclerose senil. Está ficando velho assim mesmo. E às vezes não, às vezes o idoso está estressado. Tá? Temos que olhar para isso, temos que olhar para os idosos, temos que tomar cuidado porque eles cuidaram da gente e depois vai chegar nosso momento de cuidar deles. Sim. Tá? Isso é um ponto importante que chama muito a atenção, que estão muitos idosos que estão demonstrando perda de memória, não, às vezes não tem nada a ver com doença,
tá? Então, esse é um ponto aí também importante para deixar Pode ter registrado. a ver com prática, não prática cognitiva também? Por exemplo, a pessoa ela aposentou e agora ela fica assistindo programas amenos ali na televisão que não a fazem refletir, mas Também. isso também pode levar. Pode ajudar sim. Aí você fala assim, aí vamos falar, é, uma pessoa era extremamente intelectualmente ativa e deixa de ser. Isso é um perigo para a mente. Perigo, porque o cérebro precisa de estímulo constante. Leitura, estimulação, raciocínio. Isso é uma coisa que eu sempre recomendo. Tem gente que fala que não é tanto assim, palavra cruzada. Fazer Entendi. palavra cruzada, sabe? Pegar lá. Hoje tem aplicativo que faz. Você não precisa nem comprar revistinha mais, nem comprar jornal. Tem um aplicativo que você faz para treinar a memória, lembrar das coisas. Isso é às vezes vamos falar, um joguinho, uma brincadeira que estimula o nosso cérebro. Mantém ativo ali. Manter ativo. E tem os vários níveis, começa no fácil, no Isso. médio, Aí você faz o e que vai você quiser. subindo. Instrumento musical também é uma boa. Eu sei que não é todo Maravilhoso. mundo que tem a chance para isso, mas você conseguir lá na terceira idade, melhor idade que eles dizem, Exato. você estudar um instrumento musical é maravilhoso, né? Exatamente. E a música é muito benéfica, né? A música, ela traz muitos benefícios para a gente, né? Na qualidade de vida, melhoria cognitiva. Pessoas que aprendem, jovens, a tocar instrumento musical, partitura e tudo mais, os trabalhos mostram, têm mais facilidade em matemática, né? Sim. Estudar música, né, no geral, né? Não vou falar só instrumento, né? O ter o contato com a parte artística, musical, é extremamente benéfico para o nosso cérebro. Nós crescemos em rituais cantados, batidos, entendeu? Nós crescemos nisso. Nossos ancestrais batucavam, cantavam, dançavam. Então, ou seja, a arte, ela faz parte da gente. E a gente, às vezes, negligencia isso, né? Então, às vezes, deixa de participar de algo legal ou de fazer algo, né? Ou tocar instrumento, ou fazer uma dança e tudo mais, e a pessoa negligencia. E é uma das grandes ferramentas, né? A gente, você sabe melhor que eu, deve ser uma especialidade de Sim, música, né? pois é. Mas você sabe que é interessante que você trouxe a música para o cérebro? Tem o Daniel Levitin, que é um cara que fez a música no seu cérebro, aquele livro, né? Sim. E que ele vai falar que ele suspeita, né, nas pesquisas dele, que a música ela esteja tão inserida em nós que ela vem do útero, porque ela fala, a hora que você está lá, você ouve como que é um tom de afinação, Sim. e você ouve tum-dum, tum-dum. Era do Então você coração. tem uma linha que lhe chama a atenção e a outra linha que te coloca ritmo. Ritmo. E que Exatamente. depois isso vai passado para o E é cotidiano, né? isso, e é incrível quando você vê o estudo, quando você estuda embriologia, né, o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso, é maravilhoso. Você, perdão, você tem já desenvolvimento de vesículas auditivas muito cedo, né? Então, o bebê no útero, ele escuta mesmo, literalmente, ele escuta os sons do ambiente, os sons dentro do útero, os sons dos órgãos internos, ele escuta. Por isso a gente fala, a mulher está grávida, tem que falar com o bebê, porque ele vai nascer com a frequência da sua voz, da mãe. É importante que o pai fale também, Que né? legal. Para que a criança escuta. Então, que nem você falou, a criança, nós somos gerados dentro de um ambiente musical, né? Os ruídos, o som do batimento do coração, né? Então, eu falo, eu acho que já tem já nasce com atabaque no coração, mais ou menos assim, né? O Sim. tempo todo ali, Tá bom. né? E, logicamente, o embrião sente, né? Se o coração disparou por alguma coisa errada, alguma coisa estressante, também ele sente, né? Então, esse é outra coisa, outro alerta importante, né? Ele sente o desconforto. Certo desconforto. Então, o nível de estresse que a mãe está passando durante a gestação, se ela está tranquila, não está, a criança sente. E isso vai refletindo, inclusive no DNA dela, tá? Existe uma área da genética chamada epigenética, né, que é a influência do ambiente na expressão dos genes, tá? Então, não é mutação, tem nada a ver com quebrar DNA ou, sei lá, duplicação, não é mutação. São marcas moleculares, né, são moléculas que grudam no nosso DNA e eles modificam o tão condensado ou descondensado ele sai. Então, isso modifica o padrão de expressão gênica. E essa modificação reflete no comportamento. Então, a criança foi gerada num útero de uma mãe que foi infernizada por um cara doido que
deixou ela muito estressada, a criança pode nascer com marcas epigenéticas geradas por esse ambiente tóxico Que e interessante. ela se reflete na vida. Né? Ou, por exemplo, se o cara ele nasceu lá com uma probabilidade, o pai, uma probabilidade de não desenvolver uma parte específica benéfica ali de virtude. Vamos supor, o próprio gerenciamento das emoções. Ele já Sim, vem de uma família ali onde tem uma marca desestruturado. de não gerenciamento. Cara, se esse cara tiver contato com algumas pessoas, sei lá, foi praticar yoga, foi meditar, e ele ali com 25 anos, ele passou a gerenciar essas emoções. Sim, sim, E aí ele engravida ali a esposa dele com 30 anos. A chance perfeito. dessa criança já ter uma nova história é Sim, real? sim, Olha que legal, hein? é fato já isso, tá? Vou mostrar, vou dar um exemplo no experimento. Um experimento que foi feito já há muitos anos. Eles pegaram ratos, machos e fêmeas, e analisaram o DNA deles. Mapearam tudo, inclusive as marcas moleculares já existentes nesse DNA. Feito isso, mapeado, beleza, estressaram esses ratos profundamente. Profundamente. Tem um monte de jeito para estressar rato, tá? Ah, choque, Coloca aquela choque, coloca ele crueldade. dentro de um cano apertado e deixa ele 2 horas preso lá. Ixi, Põe na geladeira para sentir frio. Você não tem noção. Tem vários. E é tudo com um comitê aprovado, tá? Não é ele judiar do rato. Existe todo um protocolo que foi aprovado o comitê de ética para fazer isso. Após esse período de estresse, esses ratos se tornaram ansiosos. Eles uhum. perceberam e eles analisaram o DNA de novo. Adivinha? Tinha Opa, várias marcas moleculares novas que não tinham antes. que vão ser E, e transferidas. aí o que eles fizeram? Deixaram eles reproduzir. Todos os filhos nasceram ansiosos com as Olha, mesmas marcas do DNA. Ou seja, Lamarck, lá dos primórdios, início do século XIX, Lamarck, que é conhecido como as duas leis, né? Uso e desuso. Então, se eu uso, eu desenvolvo, se eu não uso, eu atrofio. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, se eu desenvolvo algo, eu transmito para o meu descendente. Mas do jeito que ele falou, foi morfológico. Então ele fala, tá, se eu tenho mão, meu filho nasce com mão. Se eu corto a minha mão e tenho filho, ele nasce sem mão. Não. Aí eles provaram lá que isso não tem fundamento. Mas agora, com a epigenética, o Lamarck tinha razão. Então existe o neolamarquismo agora, né? Que é e esse experimento dos ratos, até os tataranetos desses ratos ansiosos tinham as mesmas marcas. Então, provavelmente, nós somos uma das sociedades mais ansiosas do mundo, porque ganhamos de presente dos nossos antepassados que passaram guerras, fome, passaram pandemias terríveis. Nós passamos por uma pandemia. Você acha que a gente não tem marca nova? nova, com certeza. Sim, mas como você disse, se nós temos a capacidade de marcar negativamente, podemos marcar positivamente e transmitir algo melhor para as nossas gerações, as próximas gerações. Isso é importante. Tá? Ah, eu sou um filho de uma família estruturada, eu não quero. Aí não, aí chega um momento que eu me encontro, eu começo a gerenciar minhas emoções, eu começo a desenvolver a inteligência emocional, começo a me reestruturar, que nem você falou, práticas como meditação, yoga, tem tanta coisa boa que você pode fazer, e eu vou me melhorando. E de repente eu gero um descendente. A chance de eu estar entregando para ele uma herança melhor do que eu recebi aumenta. Ó, é Isso é porque a muito nossa legal. responsabilidade de se desenvolver fica muito maior com esses, Exatamente. E a né? gente vê tanta coisa ruim, né, no nosso dia a dia. Sim, sim. Coisas que a gente fala. E aí a gente só tá reforçando o que a gente já tem de ruim. Isso é ruim, né? Exatamente, né? Esse medo obsessivo que parece que nós carregamos e isso se transforma em várias frentes negativas para a vida, né? Sim, Sabe porque tem gente que fala, porque fulano é sem vergonha, porque fulano é isso, porque fulano é mau cara, porque fulano é do mal. E, cara, eu penso, Alex, que fulano tem medo. sim, E por ele ter medo, ele toma um monte de decisões não assertivas. Não é, cara? sim. O medo é a nossa emoção primária, né, universal, né, uma emoção universal de proteção nossa, né? Só que muitas vezes a pessoa tem medo e ela usa, né, esse medo para uma agressividade, por exemplo, junto. Né? Então, no fundo, às vezes a pessoa não se conhece, ela não sabe lidar com as coisas. No fundo, ela fala: Meu Deus, eu não sou tão bom quanto eu acho que eu deveria ser. Mas ela não vai exteriorizar isso. Então, ela tem o medo dentro dela, mas ela exterioriza em outro tipo de comportamento. Então, aquela velha história, né? Se autoconhecer é a base de tudo. O autoconhecimento é a base de tudo, né?
Nós estudamos, né? A gente está sempre lendo, estudando, desenvolvendo. Você trabalha com yoga também. Eu acho fantástico. Eu cheguei a ter a oportunidade de fazer yoga, às vezes por muitos anos. Acho que foi um dos períodos mais equilibrados que eu fiquei. Incrível, né? Atualmente não estou fazendo, né? Tenho que voltar a fazer. Mas são coisas tão boas que nos ajudam a nos autoconhecer, saber respirar, né? Quantas vezes a gente pega assim, a gente parado assim, você nem está percebendo, você não está conseguindo respirar, temos que parar. E a consciência corporal, a respiração vai oxigenar seu corpo melhor, vai clarear a mente, vai fazer. Tem tantas coisas positivas e a gente deixa para lá. E aí vai refletir na sociedade que nós temos. Estamos no mês de dezembro, né? Que eu sempre acho que é o mês mais nervoso do ano. Acho que é o final do ano, pessoas estão estressadas. Já vi coisas já esses dias todos, né? Que eu venho, né, de Indaiatuba para Campinas para dar aula, às vezes, tudo mais. E você tá vendo acidente, você tá vendo gente brigando, gente agredindo outras. Eu já, só essas semanas, essas 2 primeiras semanas aqui, eu vi coisas horrorosas, né? E eu me sinto mal de ver isso. Eu não gosto de ver isso. Eu não gosto de ver acidente, eu não gosto de ver gente brigando, eu não gosto de ver gente se agredindo. E isso é um padrão que todos deveríamos desenvolver. Não se conformar com coisa ruim, coisas que não são legais. Se conforme com coisas boas, né? Mas temos uma programação corporal, né? Vamos falar, epigenética dos nossos ancestrais de sermos negativos por natureza. Então isso é uma coisa que a gente tem que lutar constantemente. Então, a tendência de olharmos sempre o negativo, e a neuroevolução explica bem, né? Quem estuda a parte de neurodesenvolvimento explica muito claramente isso. A nossa tendência é olharmos para o lado negativo sempre, porque ali é a ameaça. Então, nosso cérebro sempre dá mais atenção para aquilo que é negativo e guarda isso. Esse que é o problema. O que é positivo, ele vê como seguro. Então, não precisa me preocupar. É seguro, é legal. Então, se você receber 30 elogios num dia e tiver uma situação ruim, adivinha que você vai lembrar na hora que você chegar à noite em casa e vai ficar remoendo isso na tua mente. Isso. É uma coisa ruim, porque aquilo foi ameaça. O seu cérebro falou, tem que guardar isso aqui, porque se acontecer de novo, ó, temos que ficar esperto. Tá? E a gente tem que saber guardar as coisas boas. Estamos num período de festas, de Natal, Ano Novo, novo ano que vai começar, novas esperanças e tudo mais, e temos que manter isso durante o ano novo, né? Depois do ano que vem, se manter. Não gerar todas as expectativas boas agora para depois torar tudo no outro ano, né? Isso é um ponto aí que temos que chamar bastante atenção. Né? Sim. É interessante quando você traz e olhar para o lado negativo, porque nós temos gente aí que acaba desenvolvendo, desde lá da infância, aí o desenvolvimento é toda uma complexidade, mas desenvolve esses esquemas de desconfiança. Sim. Então eu vejo muito no consultório, cara, atendendo, pessoas que não conseguem confiar. Sim. E o não conseguem não é uma coisa racional, não adianta você racionalizar e dizer, ó, não está acontecendo nada, a chance de acontecer é muito pequena, porque a desconfiança existe. Sim. E ali dentro eu percebo que, principalmente em relacionamentos afetivos, se você não ficar vulnerável e ter realmente uma confiança, porque a confiança é vulnerabilidade. Né? Você concorda comigo que se você tem uma arma aí, nós vamos andar junto e você vai andar atrás de mim, eu estou vulnerável. A confiança que eu tenho em você pode me deixar tranquilo para caminhar, mas por outro lado, eu estou vulnerável. Sim. E me parece que dentro dos relacionamentos, algumas pessoas não querem ficar vulneráveis. Sim. E aí acabam não vivendo a plenitude em troca da segurança. Sim. Então eu tenho um relacionamento que ele poderia ser muito mais intenso, mas ele não é. Mas eu me contento com isso. Exatamente. Porque eu não corro o risco de cair ali na frente. Exatamente. Cara? E aí você tocou num assunto que, se você pega lá o The World Data, né, que é aquela entidade que analisa, né, perfis de confiança, corrupção no mundo e tudo mais, o Brasil é o país mais desconfiado do mundo. É mesmo? Isso eu não sabia. O Brasil é o país mais desconfiado do mundo. O brasileiro, ele fala, não, o brasileiro é feliz, é não sei o quê, ele é gente boa. Não é nada. A gente é extremamente desconfiado. Bobeia aqui nesse país. Bobeou você tomar golpe, bobeou você passado para trás, bobeou você vai perder dinheiro. Aqui é uma coisa fora do normal. Por isso que o Brasil é um dos países número 1 em corrupção. Por quê?
Aí você fala assim, tá, eu estou desconfiando, então eu não confio. Se eu não confio, você concorda que eu sinto medo. Sim. E se eu sinto medo, é natural. Se eu estou com medo, eu me torno egoísta. Porque eu tenho que me garantir. Controlador, né? Eu tenho que me garantir e garantir os meus próximos. Sim. E se eu me torno egoísta, a chance de eu cometer algo de corrupção é maior. Olha só, para É defender o maior. seu lado. Exato. Porque eu não confio. Eu tô me sentindo ameaçado. Eu tô com medo. Então eu vou pensar em mim. Mas os outros não querem nem saber. Os outros que se virem. E eu vou garantir o meu. Então a chance de eu cometer algo a meu benefício só é maior. Né? Eu vi uma vez um delegado da Federal, estava dando uma aula, eu vi pelo YouTube. Ele falou que a corrupção ela depende de duas condições, né? Ela precisa da necessidade com a oportunidade. Nunca mais esqueci isso na minha vida. Se você cometer um ato de corrupção, é a necessidade com a oportunidade. Então eu preciso de dinheiro e eu estou tendo agora a oportunidade de ter esse dinheiro. Puf, fez. Eu estou com medo, tô com medo de não conseguir acertar aquela dívida que eu estou com fulano, mas agora eu tenho uma oportunidade e eu tenho essa necessidade de acertar essa dívida. Pronto, já começa. E quantos casos novos de corrupção pegamos já esse ano, né? De Nossa, novo. bastante. Então, a desconfiança é algo, para brasileiro, mais complicado. Sim. Isso é bem interessante. Depois você procura lá no The World, né, o mundo, os dados do mundo. The World Data, ele mostra todos os dados do mundo. Sucesso econômico, com confiança. Os países de primeiro mundo são os países que mais confiam. A população mais confia. Os países que não são de primeiro mundo, a população é que mais desconfia. Né? Caramba, que coisa, É hein? muito interessante. Tem dados, é que eu não peguei os dados atuais. Eu tenho os dados de 2014, não, 2018, o último dado que eu peguei. Aí vem depois pandemia e tudo mais, eu acabei não pegando, mas você consegue acessar com facilidade para ver esses dados. Muito legal. Alex, vamos falar de um assunto agora, estamos indo mais para o nosso final. Sim, Nós trabalhamos junto aí, até numa pós-graduação sobre neurobusiness, né? Estamos lá sim, junto nesse projeto. E ali se fala muito de neuroliderança. sim. E a gente pode falar de neuroliderança levando para dentro de um mundo corporativo específico, da onde o termo talvez nasça, mas a gente pode falar de neuroliderança também dentro de casa, um Com pai certeza. com seus filhos, né? Queria que você falasse um pouquinho quais são essas características estudadas dentro da neuroliderança. Exato. A neuroliderança é uma área lindíssima, né? Você pode usar neuroliderança até com neurogestão, né? Usar, na verdade, olhar para cérebro de líderes, né? Como funciona o cérebro de um líder, né? Aí tem vários modelos, né? Estilos de liderança. A gente tem uma série de estruturas, né? Que são o autocrata, liberal, democrata e tal. Né? O autocrata é o mais comum, né? Eu mando, você obedece, né? O democrata já fica mais meio a meio, né? O liderado já o liberal não, aí o colaborador que comanda, o líder só é acionado quando precisa e tudo mais. Mas existe uma classificação que eu acho que é dentro da neuroliderança que é importantíssimo, né? Existe o líder ressonante e o líder dissonante, né? O líder, vamos pegar o dissonante primeiro. O dissonante, ou seja, é o líder autocrata, né? Trabalha com medo, pressão, ameaça. Se não fizer, você vai ser demitido. Se você não fizer, você vai perder. Você não vai ganhar a comissão. Então ele trabalha com medo. Medo gera desconfiança. E aí você pode estar gerando um bichinho dentro da tua própria empresa que pode roubar a tua empresa, tá? Só para avisar que a gente acabou de falar sobre isso, Corrupção. que medo aumenta o egoísmo da pessoa. Ele está com medo, a primeira chance ele pode roubar a tua empresa. Já começa por aí. Mas tem o líder ressonante. O líder que trabalha com a empatia, trabalha com propósito, visão, tá junto com a equipe, tá o tempo todo ali junto, estimulando. Então, nós vamos ganhar, todo mundo ganha. Se a gente perder, a gente perde junto, mas estamos juntos. Então ele gera confiança, ele gera respeito e tudo mais. E quando você vê, né, por exemplo, tem trabalhos que mostraram isso, cérebros de pessoas, pegaram pessoas que tinham líderes ressonantes e dissonantes e fizeram a ressonância magnética funcional para ver. As pessoas que tinham líderes ressonantes, as áreas cerebrais de empatia estavam extremamente ativas. Já quem tinha líder dissonante, não.
às vezes nem acendia áreas, né? As áreas de motivação extremamente lá em cima dos os liderados, né, por líderes ressonantes. O dissonante não. Né? Então, aí você vai ver áreas de medo extremamente intensas na dissonância. Então, quando você pega a neurociência e aplica, né, na liderança, ela faz uma diferença brutal, brutal. Né? Tanto que, assim, tem uma coisa que eu faço, eu falo assim, ó, a liderança tradicional e a neuroliderança. A liderança tradicional, ela trabalha assim, eu tenho que investir nos relacionamentos da minha empresa para eu gerar resultado, mas o processo eu penso depois. Eu tenho que ter, todo mundo tem que estar bem entre si. Só que aí qual que é a chance de uma empresa com um monte de gente, todos diferentes, ter chance de estar todo mundo alinhado? Não tem como. Tanto que tem muitas empresas que falam assim, quer saber? Tá tendo umas rusguinhas aqui, gente ali brigando, quer saber? Vamos resolver isso, vamos fazer um happy hour. Aí leva todo mundo, gente que se odeia, às vezes, para dentro do happy hour, onde tem bebida alcoólica. E o álcool, a primeira área cerebral que ele neutraliza é as áreas pré-frontais, especificamente a orbitofrontal, que é a que faz os filtros de comportamento, que vai impedir que eu fale a coisa errada na hora errada, vamos falar assim. E aí a pessoa tá lá tomando, e eu tenho você, nós vamos lá, a gente se odeia, eu tô tomando aqui, você tomando aí, de repente os dois, ele tá se pegando no meio da festa. E a neuroliderança não, a neuroliderança trabalha, ela foca no processo para gerar resultado e depois o relacionamento. Porque se eu tenho um bom processo na minha empresa, eu vou gerar resultado, isso vai com certeza melhorar os relacionamentos. Vai melhorar a forma como as pessoas veem, nossa, eu estou aqui, está dando resultado, a gente está tendo retorno. Então, o processo tem que vir primeiro. Quem trabalha com neuroliderança pensa primeiro no processo para ter resultado e o relacionamento vem por tabela. Isso é um ponto muito interessante, muito pontual dentro da neuroliderança. Muito bom. Estamos indo para o final aqui do nosso podcast. Quero fazer aqui uma divulgação de 2 livros. Um deles é Comunicação Emocional, a Arte da Empatia, um livro que eu lancei lá em 2020. Dá algumas dicas de como você pode se comportar de forma mais assertiva, tanto com as suas emoções quanto com a sua comunicação. E o outro é o Neurocomunicação, Gestão Emocional e Autoconhecimento para a Liderança e Negócios. Isso aqui foi escrito junto com o Davi Miranda e a Júlia Marim, que já foi inclusive sua aluna de neurociência, de várias coisas, uma neurocientista. Maravilha. Alexandre, que honra recebê-lo no último. Vou sair de férias agora, e terminar com chave de ouro aí com você. Foi um prazer, foi uma alegria estar aqui. Tá? E eu queria aproveitar também para agradecer e me divulgar aqui minhas redes, né, para quem quiser me seguir. O meu Instagram, ele é o @ACSRezende com Z, tá? É ACS de Alexandre César Santos, que meu nome é gigante, né? ACS Rezende com Z no meu Instagram, tá? Tem o meu canal no YouTube também, Dr. Alexandre Rezende, neurocientista. Quem quiser ver vídeos, que a gente vai investir bastante, né? Agora, em janeiro, agora eu tô de volta com tudo no YouTube, né? Eu tinha dado um tempo, produzi bastante, depois deu um tempo, então tive que cuidar um pouco do meu Instagram, porque hackearam o meu Instagram antigo, né? Então, com esse novo Instagram, estamos aí. O meu Instagram tem cursos disponíveis, né? A gente acabou de lançar agora em outubro passado o curso Inteligência Emocional e o Cérebro Corporativo, para você entregar para as pessoas um entendimento, né, de como eu usar a inteligência emocional dentro do ambiente corporativo para melhorar relacionamentos e tudo mais. E esse curso é legal, que você tem 3 meses de mentoria comigo, né? Você contratando o curso, né, comprando o curso, você ganha 3 meses de mentoria comigo. Tem curso novo que vai sair aí, mas eu não posso falar ainda. Tem curso que vai sair agora em janeiro, porque se você entra no meu Instagram, você é convidado para fazer parte de um grupo fechado de neurociência pelo WhatsApp. Já estamos com 335 membros lá, né? Então, eu convido você a fazer parte e lá a gente divulga, tem aulas gratuitas, né? Todos os meses, aulas gratuitas sobre neurociência, que é a forma da gente também entregar, né, o conhecimento para todos. João, muito obrigado. Gratidão por estar aqui. Muito obrigado mesmo. Muito bem. É isso aí. Sigam lá Alexandre Rezende, vocês vão ter bastante informação sobre neurociência. Grande abraço a você, obrigado por estar conosco. Em breve, mais episódios. Valeu. Valeu.